Calendário do Carioca, da Recopa e da Libertadores foram divulgados essa semana. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos comentar algumas informações importantes sobre o Campeonato Carioca. Fiquem ligados aqui até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo para o máximo de tricolores para eles ficarem informados, assim como você. Beleza? Comenta aqui embaixo também o que você acha também sobre o Campeonato Carioca. Né? Tá virando uma várzea, mas comenta aqui, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal, beleza? Então, galera, saiu a notícia aí, né, que o Campeonato Carioca vai acontecer em 2024, assim como aconteceu nos últimos anos. O Campeonato Carioca ainda não acabou, como o Fred falou naquela vez no Fla-Flu, que o Campeonato Carioca tem que acabar, e realmente tem que acabar, mas ainda não acabou. Então, nesse Campeonato Carioca, foram divulgados aí os jogos, né, as partidas que o Fluminense vai disputar. E eu queria deixar aí uma informação muito importante e também um comentário aqui que eu acho meio estranho também disso ter acontecido, né, que é a questão do nosso calendário ser os jogos mais difíceis do Carioca serem justamente, né, em volta ali da Recopa, né? Recopa que vai ser contra a LDU e vai ser no começo de 2024. Né? E eu acho meio estranho colocarem ali os jogos mais importantes do Carioca para o Fluminense perto da Recopa. Bom, mas antes vale ressaltar que o Carioca de 2024 não vai ter premiação, como sempre, né? Como sempre não, mas como vem acontecendo, a Ferg é uma vergonha, né? Temos que admitir que a Ferg é ridícula, né? A forma que eles divulgaram o calendário do Carioca foi extremamente ridículo, cara. Você vai ver aí o Paulistão dando aula de como fazer um campeonato estadual, né? Um campeonato estadual muito bom. Eu acho que é o campeonato estadual mais difícil do Brasil, que é tem a Copa do Nordeste também, que é muito boa, né? Mas o Campeonato Paulista é muito difícil. Você vê times... O Água Santa chegou na final do ano passado, né? Não, desse ano, na verdade. E você vê como é difícil, cara. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano, né? São várias ocasiões que acontecem. Mas você vê que é muito preparado o Campeonato Paulista, entendeu? Você vê lá a premiação, como foi a questão do calendário lá que eles divulgaram. Teve um sorteio maneiro com influências, numa sala bonitona, né? E também teve uma preparação, design, né? Tipo, todo um esquema bem mais organizado, bem mais bonito, atraente para o público e para os dirigentes, presidentes e tudo mais. Já no Campeonato Carioca, não, a gente nem sabia quando que ia acontecer esse sorteio. Né? A gente fomos pegos de surpresa nessa semana, antes do jogo contra o Coritiba, se eu não me engano. Ninguém sabia da existência desse sorteio, desse calendário, dessa divulgação. Ninguém sabia disso, né? E a forma que foi ridículo. Pelo Excel, cara. Anunciaram o calendário pelo Excel. Botaram assim o cara sentado na mesa, igual eu tô aqui, computador, e a imagem de um Excel. Cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. Você levar a sério um campeonato como esse. É surreal, cara. Surreal, surreal. Mas enfim, é triste pro Campeonato Carioca, quem sofre mais não são nem a gente, né? Nem são os times Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, são os pequenos, né? O América, né? O Madureira, esses times assim, Volta Redonda, esses são os que mais sofrem, porque eles mereciam um valor, né? Um valor por estarem jogando, uma premiação, né? Algo mais vantajoso para eles, pelo momento que eles vivem. Né? Infelizmente, não tem isso. Né? A gente não vamos ter premiação e também o VAR vai ser só em clássicos ou a partir da semifinal. Então, se for Fla-Flu, Botafogo, Fluminense, etc., vai ter VAR lá na partida. Se for Volta Redonda e Madureira, não vai ter. Só se for a partir da semifinal do Carioca. O esquema, né, como vai ser a competição, vai ser o mesmo formato de antes, né, não vai mudar nada. Se caso os times pequenos quiserem colocar o VAR na partida, vai ter que pagar por fora. Então, obviamente, não vai ter VAR nesses jogos. E por último, os times, os principais ali, o Vasco, Fluminense, etc.,
eles não precisam colocar os times titulares desde o início, né? Se eu não me engano, é a partir da terceira rodada. Então, a partir da terceira rodada, o Fluminense pode colocar obrigatoriamente, né, na verdade, colocar os jogadores titulares, né, para jogar. Isso é bom porque dá mais tempo para os jogadores da base, né, para se apresentarem ali no time e tudo mais, jogarem bem, né, e também se destacar mais, né, os jogadores de reservas e tudo mais. Até mesmo uma questão comercial, de repente o Flamengo ou o Fluminense querem ir lá nos Estados Unidos jogar algumas partidas com alguns clubes lá para negócio de marketing e tudo mais, isso é importante também. E isso pode acontecer ano que vem. Bom, como eu estava falando dos jogos do Campeonato Carioca, né, os jogos mais importantes ali do Fluminense, contra o clássico, né, contra o Flamengo e contra o Botafogo, vão ser ali, cara, bem próximos ao jogo da Recopa, então isso pode dificultar um pouco o Fluminense, né? Claro que eu acho que não vai dificultar tanto assim, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor, né? Não botar os dois clássicos logo nessa data, sequencialmente, eu achei um exagero muito grande, né? O Fluminense vai estrear o Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, mas aí no dia 17 ou no dia 18 de fevereiro a gente vai ter o jogo contra o Madureira, depois a gente vai ter o jogo contra a LDU lá em Quito, no Equador, contra a LDU no dia 21/2, né? Uns 4 dias depois do jogo contra 3 ou 4 dias depois do jogo contra o Madureira. Depois disso, a gente tem aí no dia 24 ou no dia 25 o Fla-Flu no Maracanã. E depois Fluminense e LDU no dia 28 no Maracanã. Lembrando que Recopa é ida e volta, né? A gente vai decidir em casa porque a gente foi o campeão da Libertadores e o campeão da Libertadores tem esse direito de decidir em casa. E no dia 2 ou no dia 3 de março, né, a gente tem aí Fluminense e Botafogo, lá no Maracanã também. Então, assim, cara, para um torneio de pré-temporada, para um começo de ano, e principalmente um começo de ano para o Fluminense que vai ser extremamente difícil, né, porque a gente vai jogar mais jogos esse ano, porque a gente tem um Mundial de Clubes, aí a questão física dos jogadores vai ser muito fundamental nesse momento, né, porque as férias vão ser, acho que, mais curtas do que foram no ano passado, acredito eu. E com isso, os jogadores têm mais chances de se lesionar, né, a partir desses jogos aí, né, nessa sequência de jogos aí no começo da temporada, né, com poucos jogos que eles disputaram, né, tendo pouco ritmo de jogo. Então, isso pode ser prejudicial a eles. Espero que não, mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor feito, né, esse calendário aí para o Fluminense. Também foram divulgados os calendários da Libertadores 2024. Lembrando que a gente é o cabeça de chave da Libertadores da próxima, né? Vamos ter muitos times brasileiros novamente disputando a Libertadores, o Grêmio voltando após vir de uma Série B, né? Vai voltar aí a Libertadores, também um time forte que pode incomodar bastante. Imagina se a gente cai imagina se a gente cai no mesmo grupo que o Grêmio, que o Flamengo, que o Palmeiras. Pode acontecer, né? Quem sabe. Mas vai ter o sorteio, né? Para saber a fase de grupos, para sortear a fase de grupos. Vai ser no dia. Não temos o dia ainda informado, mas vai ser em março, né? A fase de grupos vai ser em março. Mas o sorteio para fases preliminares, que são a pré-Libertadores ali, vai ser dia 19 de dezembro de 2023. Né? Eles vão sortear ali os times que vão para pré-Libertadores. Então, também pode ser importante para a gente para saber se algum deles pode cair no nosso grupo. E segundo aqui a notícia, a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa no dia 3 de abril e termina no dia 29 de maio. As oitavas de final das competições terá início em agosto. A Libertadores tem aí as datas já confirmadas. A primeira rodada vai ser dia 3/4, a segunda dia 10/4, a terceira dia 24/4. A quarta rodada vai ser no dia 8/5. Essas rodadas são aí os jogos da fase de grupos, tá? Rodada 5, dia 15/5. Rodada 6, dia 29/5. Aí a partir do dia 14/8, né, 14 de agosto, que vai começar aí as oitavas de final. A final da Libertadores está marcada para o dia 30 de novembro. 30 de novembro será a final da Libertadores.
Pode acontecer da Libertadores na Conmebol, né, adiar ou então antecipar. Isso acontece bastante, né, eu diria, nos últimos anos aí. Eu acho que nesse ano que a gente foi campeão, eles anteciparam, eu acho. Eu acho que era dia 30 ou 24, eu acho. Aí anteciparam para dia 4. Tenho quase certeza disso. E uma notícia muito importante para o Fluminense, que saiu agora no Globo Esporte, no GE, é que o Fluminense já arrecadou aí mais de 400 milhões de reais, né, nesse ano, 2023, tirando aí algumas premiações que ainda podem vir e algumas vendas que ainda podem chegar aí nos cofres do Fluminense. Isso é muito importante para o Fluminense. O Fluminense tem aí talvez uma das maiores, talvez não, tem uma das maiores dívidas dos clubes brasileiros, né, ultimamente, né, devido aí aos últimos presidentes que passaram pelo Fluminense. E o Fluminense conseguindo uma arrecadação muito boa, né? Segundo aqui o próprio Globo Esporte, é uma arrecadação recorde, uma arrecadação histórica para o Fluminense. Então, se o Fluminense realmente conseguir ainda mais, vai ser ótimo, porque ele consegue pagar boa parte da dívida que o Fluminense tem, que é alta, né? Gira aí em torno de 700 milhões a 800 milhões de reais. Aqui no Globo Esporte, na notícia, diz assim: ainda sem vendas de destaques, Fluminense vai fechar 2023 com receita recorde em série histórica. Diretoria Tricolor calcula que a arrecadação atinja pelo menos 450 milhões de reais na temporada de título inédito da Libertadores. Premiações, número de sócios de bilheteria alavancam receitas. Campeão da Libertadores, as receitas devem o Fluminense calcula que vai fechar a temporada com a maior arrecadação da sua história. As receitas devem bater pelo menos 450 milhões, estima a diretoria tricolor, o que significa cerca de 100 milhões de reais a mais em relação ao ano passado, e também sobre o que o próprio clube calculou no orçamento aprovado para a temporada 2023. Aqui tem as receitas do Fluminense, ó, em cada ano, desde 2022, desde 2002, na verdade, receitas nominais em milhões de reais. E aqui tem, ó, cada ano vai aumentando, né? Ó, em 2010, que a gente foi campeão aí, a gente conseguiu arrecadar 76 milhões de reais. Em 2022 a gente conseguiu arrecadar 347 milhões de reais, né? Algo em torno aí de dos 347 milhões a 362 milhões de reais. Já é um valor muito bom, né? Só vem crescendo cada ano. Isso é bom, né? O problema é a gente gastar da forma errada. E aqui ainda complementa, ó, o número vai aumentar. Isto é claro pela participação do Fluminense no Mundial de Clubes. Então a gente ainda tem, cara, olha só que doideira. A gente ainda tem a premiação do Mundial, tem premiação do Brasileirão e tem ainda a venda de jogadores, que pode acontecer. Cara, só a proposta que o Liverpool fez pro André foi aí na casa de 30 milhões de euros, 30, 35, 160 milhões de reais, algo ali em torno, 160 milhões. Cara, 160 milhões mais 450. Aí você tem aí, no Mundial de Clubes, a gente podendo arrecadar 10 milhões ou até mesmo 25 milhões, algo entre esses valores, né? Porque o campeão recebe 25 milhões de reais. Mais 25, vamos botar que a gente foi campeão, se Deus quiser. Mas vamos botar que a gente foi campeão, 25 milhões de reais. Aí 160 mais 25, né? 185. Ainda tem a venda do Nino, que pode acontecer. A venda do André já é praticamente certa. A do Nino também pode acontecer. Vamos botar aí mais uns 30 milhões de reais. Pô, cara, vai ser muita grana, cara. Fora outros jogadores que podem sair, né? A gente não sabe. Mas assim, esse valor do André e do Nino, eles podem entrar nesse valor de 450 milhões, se a venda for feita esse ano de 2023. Se a venda for concretizada esse ano e os jogadores só saírem assim que abrir a janela, né, que é em janeiro, né, aí beleza. Mas se a venda for ano que vem, eles só saem no ano, quer dizer, eles só saem no ano que vem, mas o valor só entra para o orçamento do ano que vem, não entra nesse valor desse ano 2023, entendeu? No ano passado, o Tricolor arrecadou cerca de 340 milhões de reais, na ocasião, a oitava maior arrecadação do futebol brasileiro. Caso os patamares anteriores sejam mantidos no topo dessa lista, é possível que o Fluminense se aproxime do top 5 de arrecadação do país. Caraca, cara, vai ser surreal se a gente conseguir isso. Surreal. Vai ser perfeito, né?
na verdade. Ó, somente na conquista continental inédita de 2023, o tricolor arrecadou cerca de 27,15 milhões de dólares, cerca de 136 milhões de reais, ao longo da competição. A premiação da Libertadores teve crescimento de 21%. Sem falar dos sócios, cara. Os sócios só vem aumentando. A gente está em 68 mil, mais ou menos, 68 mil, chegamos a 70 mil sócios já em algum momento. E isso também gera muita receita para o Fluminense. Faz as contas aí, mais ou menos, para você ter uma ideia de quanto que o Fluminense ganha com um sócio torcedor. Cara, é muito dinheiro. Fora o patrocínio com a Betano, né? E os outros patrocinadores aí, mas a Betano é patrocinador master, né? Deve dar aí algo de 20 e poucos milhões de reais por ano, né? Já é um ótimo valor. Cara, a gente vai estar muito bem na fita em questão financeira para ano que vem. O Fluminense ainda vive expectativa de fechar o brasileiro o mais próximo das primeiras posições. Em 2022 foram 40 milhões e meio de reais de premiação do Campeonato Nacional pela terceira colocação. A gente ficou em terceiro, conseguimos aí 40 milhões. Cara, a gente ficou em terceiro com aquele time. Bagulho doido, né? Mas o Tricolor ficaria um pouco mais de 30 milhões de reais se ficasse hoje na sétima colocação. Então, se a gente ficasse, se o campeonato acabasse hoje em sétimo, o Fluminense ficaria com 30 milhões de reais. O que não é tão ruim, né? Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro paga muito pouco. Muito pouco. Até pro campeão. Né? Mas, cara, eu acho que o Fluminense ficando com 30 milhões ali tá ótimo já. Né? Ganhamos a Libertadores. Eu acho que tá de bom tamanho. Ficando na parte de cima da tabela, né? Na parte de cima. Eu acho isso importante. Queria que fosse mais acima, né? Mas não tivemos como. A real é que se o Fluminense vencesse pelo menos 5 jogos fora de casa, a gente seria campeão do Brasileirão. Isso é fato, cara. Se a gente vencesse 5 fora de casa, a gente venceu 3. Se a gente vencesse mais uns 5, a gente seria campeão, tranquilamente. Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou. Cara, eu acho que a gente vai ficar com muito dinheiro ano que vem. Muito dinheiro mesmo. Vai ser ótimo para a gente conseguir pagar as contas. Queria muito que o Mário continuasse como presidente do Fluminense. Né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, né? Sobre essas notícias, sobre o Carioca, sobre o Mário ficar como presidente. Comenta aqui embaixo, né? O que você acha disso tudo. E é isso, vou ficando por aqui. Saudações tricolores, tamo junto, é nóis, valeu. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Valeu, galera, tamo junto.